Fala aí, galera! Hoje a nossa aula é sobre razões e proporções. Esse aqui é um conteúdo muito importante, né, de importante conhecimento para a aplicação de regra de três simples, regra de três compostos. Então vamos tentar entender aqui como funciona aqui. Bom, a razão, como a maioria de vocês já deve saber, é uma divisão. Nada mais é que uma divisão. Uma divisão entre dois números, uma grandeza A e uma grandeza B, onde a grandeza B não pode ser zero, ok? Já que nós sabemos que nenhum número pode ser divisível por zero, já que isso é chamado de indeterminação matemática, ok? Bom, e aí eu botei aqui um exemplo de um tipo de grandeza baseado numa razão, que é a densidade demográfica, né? No Brasil aqui, temos aproximadamente, aí só arredondando, uns 200 milhões de pessoas, ok? E a superfície, a área do nosso país é um pouco maior que isso, eu botei aqui só para ficar redondinho, né? É 8 milhões e 500 mil quilômetros mais ou menos, eu botei só 8 milhões aqui só para arredondar. Então vamos calcular a densidade demográfica aqui aplicando o princípio da razão. Densidade demográfica é habitantes por metro quadrado, ok? Então, por quilômetro quadrado, desculpa. Então, dividindo 200 milhões por 80 milhões, vai ficar 200 dividido por 8. 200 dividido por 8 dá 100 por 4. Isso aqui vai dar aproximadamente 25 habitantes por quilômetro quadrado. Parece uma densidade bem baixa, mas isso pode ser explicado por alguns locais que a gente sabe que no Brasil tem pouca gente, que é a Amazônia, e já em outros lugares tem uma população maior. Então, só a fim de exemplo aqui, gente, a densidade demográfica é um tipo de razão, porque a grandeza dela é habitante por quilômetro quadrado, é uma divisão, certo? Outra grandeza baseada na razão, quilômetros por hora, velocidade, é a quantidade de quilômetros que um veículo, alguma coisa percorre em hora, ok? Tá, isso é razão. E o que é proporção? Proporção, gente, é igualdade entre razões. Quando duas razões são iguais, isso é chamado de proporção. Perceba que você pode ter números diferentes em cima, números diferentes de baixo, mas a razão em si toda ser exatamente igual. Então imagina a situação. Numa empresa, né, de tapeçaria, né, 3 pessoas conseguem produzir 4 tapetes num dia. Entendeu? Isso quer dizer, caso a proporção se mantenha, que 15 pessoas conseguem produzir 20 tapetes em um dia. Perceba que é o seguinte, que quando eu simplifico 15 por 5 e 20 por 5, eu encontro o quê? 3/4. Então, embora o número de pessoas e o número de tapetes sejam diferentes, a razão em cada lado é igual aqui. Isso é proporção, gente, ok? E aí eu botei um exemplo interessante aqui pra gente entender. Você vai lá na lanchonete, né, pedir um Guaraná da Amazônia, aí depara a situação, rapaz, quanto é o Guaraná? Aí tá lá, o 3 reais de 300 ml, o de 5 reais é 400 ml e o de 6 reais é 500 ml. Entendeu? Aí você fica naquela, porra, você pensa primeiramente o tamanho da fome, né? Papai, vou tomar isso aqui é muito pouco, vou tomar outro. Mas uma pessoa que consegue pensar matematicamente, ela não está preocupada só com o que vai tomar, está preocupada com quanto que ela vai gastar. Ah, mas 6 reais é mais caro que 3, sim, mas aqui o gasto não é em quantidade, é em proporção, ó, proporção. Proporcionalmente, qual é o melhor para se comprar? Vamos primeiro comparar as razões aqui, que são divisões, né? Simplificando por 100 ml, transformando isso aqui para 100 ml, tem que dividir por 3, né? Então 3 dividido por 3 dá R$1 a cada 100 ml. Essa aqui. Para dividir isso aqui para transformar em 100, tem que dividir os dois por 4. Então 5 dividido por 4 é 1,25 por 100 ml. E esse aqui, para dividir, para ficar 100 embaixo, tem que dividir por 5. Então 6 dividido por 5 é 1,20 para 100 ml. Aí eu pergunto, qual desses 3 aqui é o mais barato? O primeiro. Você gasta apenas R$1 para cada 100 ml. Então comprar 2 copos de 300 é melhor do que comprar um copo de 500, gente. Ok? Como é que eu sei disso? Aplicando o princípio da proporção. Nesse caso aqui não é uma igualdade, isso aqui é uma desigualdade, né? Então esse, ok? É maior que os dois aqui, ó. Esse aqui custa só, esse aqui é menor, desculpa, gente. Esse aqui é menor.
ele é mais barato do que esse e do que aquele, certo? O de R$6 é melhor do que o de 5, porque ele custa 1,20, esse aqui custa 1,25, mas o menor, que geralmente é o que é proporcionalmente mais caro, aqui, no caso, é o melhor. Então, gente, razão é a divisão entre duas grandezas e proporção é a igualdade das razões. Você pode aplicar o princípio da proporção aqui nessas situações, ou você quer comprar algo mais barato aqui, por exemplo, aplicando esse princípio e tentando comparar uma razão com a outra. Tudo bem, galera?